Olá, povo de Deus, segunda-feira, 21 de agosto de 2023, 20ª semana do tempo comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Juízes 2, de 11 a 19, Mateus 19, 16, 22. Naqueles dias os filhos de Israel fizeram o que desagrada ao Senhor, servindo a deuses cananeus. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os havia tirado do Egito, e seguiram outros deuses dos povos que em torno deles habitavam e os adoraram, provocando assim a ira do Senhor. Afastaram-se do Senhor para servir a Baal e Astarte. Por isso, acendeu-se contra Israel a ira do Senhor, que os entregou nas mãos dos salteadores que os saqueavam, e os vendeu aos inimigos que habitavam nas redondezas. E eles não puderam resistir aos seus adversários. Em tudo o que desejassem empreender, a mão do Senhor estava contra eles, para sua desgraça, como lhes havia dito e jurado. A sua aflição era extrema. Então o Senhor mandou-lhes juízes que os livrassem das mãos dos saqueadores. Eles, porém, nem aos seus juízes quiseram ouvir, e continuaram a prostituir-se com outros deuses, adorando-os. Depressa se afastaram do caminho seguido por seus pais, que haviam obedecido aos mandamentos do Senhor. Não procederam como eles. Sempre que o Senhor lhes mandava juízes, o Senhor estava com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos, enquanto o juiz vivia, porque o Senhor se deixava comover pelos gemidos dos aflitos. Mas quando o juiz morria, voltavam a cair e portavam-se pior que seus pais, seguindo outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não desistiram de suas obras perversas, nem da sua conduta obstinada. O texto que temos hoje nos ajuda a entender o ritmo de vida do povo já instalado na Terra Prometida. Tal ritmo era determinado pela fidelidade e infidelidade do povo à aliança com o Senhor. Desta postura dependiam as bênçãos e as desgraças que sobrevinham ao povo de Israel. O contexto social também é bastante interessante, pois registra a passagem do estilo de vida nômade para o sedentário. Claro que isso tem implicações muito sérias, pois é preciso organizar a defesa do território, a lavoura, a criação de animais, a edificação de moradia. Esse novo modo de viver traz consigo também uma nova maneira de relações sociais, políticas e religiosas. Nesse novo modo de vida, a liderança era exercida por juízes, homens e mulheres carismáticos, que ajudavam o povo a resolver seus problemas, a organizar um exército temporário para a defesa das fronteiras e preservar o culto a Javé, o Deus da aliança. Esses juízes são identificados por maiores e menores. Essa classificação é somente de acordo com o tamanho da notícia que se tem sobre eles. Com esse critério temos juízes maiores: Otoniel, Aod, Débora e Baraque, Gedeão, Jefté e Sansão, e menores: Samgar, Tola, Jair, Abezã, Elon e Abdon. O tempo dos juízes foi de uma riqueza imensa para aprendizado do povo, para se constituir verdadeiramente como povo de Deus. As traições, chamadas de idolatria, foram frequentes, mas a misericórdia de Deus nunca os abandonou. Nesse tempo dos juízes, as tribos conviviam e foram formando a base para a constituição do reino de Israel.
base para a monarquia que começou e se desenvolveu com Saul, Davi e Salomão. Mateus 19, 16, 22. Alguém se aproximou de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Mateus é o único evangelista que identifica o homem que se aproxima de Jesus, perguntando sobre o caminho para a vida eterna, como um jovem. Também Mateus diz: um só é bom, evitando falar o nome de Deus. Essa pergunta do jovem era bastante comum, pois havia muito debate sobre a forma mais segura de conseguir a vida eterna. Em outras perspectivas, é o mesmo que estar buscando a felicidade. Todos a querem. A busca é livre, mas há condições em toda a empreitada. Algumas condições dependem da própria pessoa, outras das circunstâncias. A impressão que esse texto nos deixa é que Jesus sugeriu o mínimo para que o homem pudesse entrar na vida eterna. Os primeiros mandamentos que dizem respeito ao relacionamento do ser humano com Deus, Jesus não os enumerou. Só falou dos mandamentos que dizem respeito ao relacionamento entre os seres humanos, aqueles que regulam também a sociedade e defendem a vida. Esses mandamentos são familiares ao jovem que os diz observar sempre. Se a observância destes mandamentos garante a vida eterna, Jesus então apresenta o ideal da perfeição. Se queres ser perfeito. Isso porque o jovem deu a entender que queria ir mais longe. Não queria ficar estagnado no mínimo. A caridade prática e existencial, dar tudo aos pobres, era demais para o jovem que já tinha acumulado muitos bens. Podemos dar continuidade à pergunta do jovem: o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? E deixar ouvidos, coração e mentes abertos para receber a resposta do próprio Jesus, que continua a nos indicar o pobre como caminho da salvação. Aquele que somente ele é bom nos ajudará a dar passos concretos no caminho da salvação. Uma coisa podemos adiantar, pois o próprio Jesus deixou claro: não se pode servir a dois senhores, ou seja, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. A riqueza sempre se mostrou como um grande empecilho para a partilha, para a salvação. Um beijo no seu coração.